Oi, Ale! Oi, pessoal que tá em casa. Mais um episódio hoje. Até eu tô perdendo as contas já de quantos a gente tem. Mas tudo bem. O tema de hoje eu achei bem interessante trazer e a Ale concordou e a gente vai muito no fluxo das energias aqui que estão na nossa vida, que é a questão do equilíbrio, né? Equilíbrio, desequilíbrio, vida terrena, vida espiritual, porque é muito normal as pessoas que passam por um despertar sair do centro. Se bem que assim, eu tenho que dizer que até as pessoas que estão bem aterradas na vida humana dificilmente vão ter uma vida equilibrada. Então, a gente quer falar um pouco sobre esse tema hoje, sobre essa questão de equilíbrio e desequilíbrio e de como que é esse processo do despertar espiritual, quais são os sintomas bem comuns que as pessoas sentem falta de equilíbrio na vida delas, né? E bater um bate-papo amigável sobre isso. Tá pronta, Lê? Gente, eu nunca tô pronta, mas a Ju sempre me ajuda. A Ju sempre me ajuda. Hoje a gente vai conversar desse assunto e a Ju tá sendo uma pessoa maravilhosa, muito simpática, porque ela não quis falar que o tema veio por minha causa. Porque ela é uma pessoa muito educada e ela não quis me falar que é por minha causa. Mas realmente, isso que a Ju falou sobre esses momentos de desequilíbrio no despertar, é engraçado, porque eu, quando comecei meu despertar e eu li sobre isso, o pessoal fala às vezes, né, do desequilíbrio, de algumas outras coisas que a gente vai conversar hoje, eu achei que era um e acabou, assim, sabe? Falo, nossa, eu vou passar por isso, passei por isso, puxei o band-aid, acabou na minha vida, agora eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa de luz, eu sou uma pessoa que não vai ter esse problema. E, nossa, muito pelo contrário, porque a sensação que eu tenho é que esse desequilíbrio do despertar, pelo menos na minha vida, vem toda vez que eu sou confrontada com algum tema importante da minha vida, que é o que eu tenho que trabalhar, né? É o que a Ju falou, equilibrado mesmo, eu imagino que não tem muita gente nesse mundo que tá 100% equilibrado o tempo todo. Até porque, né, é uma topada com o dedinho que você dá na mesa de centro da sala que você desequilibra a vida inteira. Você xinga todo mundo, você xinga o móvel da sala inanimado que não tem nada a ver com isso. Então a gente sai do prumo. Eu particularmente agora, nesses últimos meses, estou passando por alguns momentos difíceis dentro dessa quesito do despertar e do desequilíbrio, e a Juliana, como uma pessoa muito querida, me ajuda muito com isso, e dentro das nossas conversas surgiu essa necessidade, porque a gente sempre conversa, as coisas que eu estou passando no meu despertar e que as outras pessoas estão passando no despertar delas por aí, para quem está assistindo a gente. Eu imagino que o que eu estou passando não é exclusivo da minha pessoa, né? Eu não sou o único alecrim dourado aqui no planeta Terra que está desequilibrado. Pelo menos andando por aí, eu consigo ver que realmente é uma coisa muito mais comum do que incomum. Então, espero que ajude a vocês aí, tanto quanto tenho certeza que vai me ajudar a minha terapia semanal aqui com a Ju. Gente, minha vida tá desequilibrada até hoje. Eu tava até conversando com a Ale antes de começar a gravar, porque tem um exercício conhecido como a roda da vida, que é um exercício da PNL. Então, seria você desenhar como se fosse uma pizza e dividir, tipo, 8 fatias, né? Como se fosse uma pizza mesmo. E cada fatia da pizza, você dá o nome de um pilar importante da sua vida. Por exemplo, carreira, dinheiro, família, amizade, diversão, espiritualidade, entende? Então, você dá lá 8 pilares. Daí, depois que você determinar cada fatia da pizza, você começa a dar números. Por exemplo, do centro é 0 e a borda da pizza é 10. Então, você vai dar números assim, como que tá minha carreira? 8. Como que tá minha família? 3. Como que tá dinheiro? 0. Entende? Então, assim, se eu fizer esse exercício até hoje, tipo, eu tô super feliz com a minha vida profissional, como que tá indo, eu tô super feliz com as conexões que eu tô tendo com vocês, as pessoas que eu tô conhecendo pelas mídias, que tá vindo cliente, tá vindo amizades, tá vindo, sabe, a própria Lê, que a gente faz o podcast junto aqui, é uma pessoa que a gente se conheceu pelas mídias e tá virando uma mega de uma amizade, virando trabalho, então, ó, assim, pra ela também, que ela fez um coração pra mim. Mas, se eu pego outras áreas da minha vida, não estão em equilíbrio. Por exemplo, eu não saio de casa quase, eu não tô me divertindo, eu quase não passo tempo na natureza, entende? Eu não tô vendo pessoas ao vivo e a cores. Então, assim, vamos dizer que se eu fosse ver a minha roda da vida hoje, 4 pilares ali dos 8, nota boa, os outros 4, 0, entendeu? Então, assim, gente, até hoje eu tô com a minha vida fora de equilíbrio. Então, isso aí é normal, tá? Quando eu olho para trás, tem certas fases, certos momentos do despertar espiritual que sempre vai ter uma coisa desequilibrada, mas é sempre também, eu acho que muito da jornada do despertar é você aprender a trabalhar
com os dois, com a sua vida humana aqui e com a sua vida espiritual. Tipo, o que que eu preciso fazer agora? O que que eu preciso focar agora? Onde está a minha energia? Onde está meu chamado do momento? E dentro da tua vida humana você trabalhar com aquilo para você ir melhorando cada vez mais. Tipo, hoje eu ainda consigo ter 4 fatias da minha pizza ali legal, entendeu? Mas antigamente, talvez nenhuma delas. Ou talvez uma ou duas. Então, conforme você vai focando no que você precisa focar na sua vida, você vai trazendo a tua vida mais e mais para equilíbrio. Mas assim, lembrando que é um processo longo, não vai acontecer do dia para noite, não dá para trabalhar em tudo de uma vez, sabe? Esses dias mesmo, quando eu estava auxiliando uma pessoa que está precisando trazer a vida dela em equilíbrio, mas ela trabalha 2 períodos, faz faculdade, à noite tem família. É difícil, né? Tempo acaba sendo difícil, porque você acaba tendo outras prioridades ali de trabalho, estudo, família, etc. Então, nem sempre é fácil encontrar esse centro, mas eu acho que o mais importante é trabalhar no que é necessário a cada momento, porque daí essa jornada vai ficando mais leve, mais tranquila. O que que você acha, Lê? Não, é isso mesmo, Ju. E eu acho interessante a gente começar já conversando sobre essas questões um pouco mais de uma definição do que a gente vai conversar hoje no episódio. E isso que você falou sobre é uma fotografia de um momento, né? Então, o equilíbrio é o momento de equilíbrio, mas durante o dia a gente tem momentos de equilíbrio, momentos de desequilíbrio. Nem todo mundo está 100% desequilibrado o tempo todo, nem todo mundo está 100% equilibrado o tempo todo. Obviamente que uns, né, proporcionalmente mais e menos, né? Eu estou no momento agora de desequilíbrio. Eu sei que eu estou no momento de desequilíbrio, eu sei que eu estou precisando trabalhar o meu equilíbrio, né? Eu estou precisando trabalhar algumas questões na minha vida. E eu acho interessante a gente conversar sobre essa questão do equilíbrio, porque não é só na espiritualidade, não é só no que a gente está conversando aqui, né? Tudo na vida existe um momento de equilíbrio. Eu estava conversando com a Ju, explicando para a Ju o que a gente dentro da medicina chama de conceito de homeostase. Então, homeostase é o momento, é o balanço, é o perfeito equilíbrio do corpo. Mas o corpo não está em homeostase o tempo inteiro, né? Então, vamos supor que você acordou hoje, você está no pico da saúde, tá tudo bem com você, no teu corpo tá, todas as funções do teu corpo estão funcionando bem, os ciclos, os fluxos de todas os minerais, todos os hormônios, né? Circulação sanguínea, mente, corpo, tá tudo perfeito hoje. E aí você sai, você, sei lá, entra num ônibus ou num avião, em algum ambiente que tem uma pessoa que tá doente. E ela começa a tossir perto de você e ela tá liberando um monte de vírus e bactérias no ar. Esses vírus e bactérias entram pelo seu nariz e entram dentro do teu corpo. O teu corpo tá em homeostase agora? Não, ele não tá. Né? Ele tá combatendo um inimigo ali, que seria um vírus, uma bactéria, uma infecção qualquer. Nesse momento, ele sai da homeostase para agir no que ele precisa agir. Então, ele vai manipular o seu sistema imune, todas as suas células de defesa, todos os seus macrófagos, linfócitos, anticorpos, tudo que você precisa para combater aquela infecção, para que você não fique doente, para que você não saia da homeostase. Porque estar doente é não estar em homeostase, né? Você está desequilibrado. Né? Quando a gente tem uma doença, quando a gente tem algum problema, a gente está desequilibrado. Numa pessoa normal, ela tem o contato com aquilo, desequilibra um pouquinho, ela briga com o que ela tem que brigar, os macrófagos, linfócitos, tudo age no que tem que agir, e o corpo retorna para a homeostase depois que ele lida com aquilo. Então, mesmo a pessoa, né, vamos supor a pessoa mais saudável do mundo, não sei quem é, vamos chamar essa pessoa de X, essa pessoa não tem uma doença, ela não está em homeostase 100% do tempo. Mesmo essa pessoa mística, né, que não tem nenhuma doença, não tem uma unha encravada, essa pessoa mística não está em homeostase o tempo inteiro, ela não está em equilíbrio o tempo inteiro. Ela tem momentos de equilíbrio e ela tem momentos em que o corpo dela sai de equilíbrio para manter o equilíbrio, né? Às vezes, para a gente chegar no equilíbrio, a gente tem que desequilibrar. A gente tem que focar um pouco mais numa área ou numa outra área para que a gente volte para aquele momento ali de balanço. Isso é o que acontece na biologia no corpo. Imagino que na espiritualidade é a mesma coisa. Ah, com certeza, com certeza. E a jornada espiritual, ela, na verdade, acho que ela vai te jogar mais fora de equilíbrio no começo do que em equilíbrio. Mas é por causa da bagunça que acontece na sua mente, né? Muito do que eu falo aqui, o que é expansão de consciência? Você sair daquele piloto automático do que você foi programado para fazer, aquela roda de hamster pro resto da vida, que você faz sem pensar, sem raciocinar, vai levando um dia após o outro, e você começa a questionar. Então, só o fato de você começar a questionar, começar a prestar atenção nesses mecanismos, começar a prestar atenção, mudar a sua mente, começar a abrir a mente para um outro mundo, um mundo invisível, isso tudo já vai
mudando essa trajetória aqui que você estava acostumado, né? Então, eu acho que o despertar ele traz sim, ele tira as pessoas desse piloto automático. Não que a vida das pessoas que vivem em piloto automático sejam equilibradas, pelo contrário, eu acho que é difícil até encontrar um ser humano na Terra que tem uma vida realmente equilibrada. Talvez assim, Yogananda, talvez os atores hollywoodianos que têm muito dinheiro, pode delegar, pagar para as outras pessoas tomar conta da dor de cabeça deles, né? Não tem que lidar com aquelas coisas cotidianas que a maioria de nós tem que lidar. Então, que nem o Ryan Reynolds, a Blake Lively, parece a família perfeita, né? A família Doriana aqui no Brasil são eles. Mas eu consigo pensar em muitos raros exemplos de pessoas que vivem assim. A grande maioria das pessoas estão fora de equilíbrio. Mas o despertar em si, eu acho que ele vai trazer alguns momentos marcantes, né? Porque a pessoa, quando ela começa a questionar, primeiro que ela se desconecta do mundo, começa a se voltar para dentro de si. Aí já começa o primeiro ponto de desequilíbrio, que seria essa questão do isolamento. Se meter nessa bolha espiritual. E, gente, eu não fui imune a isso. Eu me meti numa bolha lá no Oriente Médio por mais de 13 anos. Foi o meu casulo espiritual. Eu fui me isolar na outra metade do mundo, entendeu? Meio planeta de distância para conseguir me enfiar numa bolha e me isolar de todo mundo para eu conseguir fazer esse trabalho de me voltar para dentro de si. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E muitos de vocês que conversam comigo nas mídias todo dia falam da questão da solidão, da dificuldade que é se conectar com o próximo, aí começa a conexão com o mundo, começa outras coisas. Então, eu passei por isso, tenho certeza que a Lê passou por isso também? Tô passando, gente. Na verdade, eu já passei e tô passando. Momentos isolados. É engraçado que quando começou meu despertar, o primeiro momento desse isolamento que eu tive, porque eu já falei aqui muitas vezes, eu sou estudante profissional, né? Eu não sou a pessoa. Eu não sei brincar de estudar. Né? Eu tenho interesse em alguma coisa, eu vou fundo, né? Eu vou atrás do da minha cabeça, fontes malucas, fontes confiáveis, tudo que você possa imaginar, eu vou estudar. E quando eu comecei o meu despertar, eu fui de uma pessoa super cética, super concreta, super científica, para uma pessoa que estava muito interessada na espiritualidade. Então, eu passei vários perrengues, esses perrengues do despertar, e o primeiro perrengue que eu tive foi um pouco desse isolamento, num sentido de solidão, que eu sei que eu já dividi aqui com vocês, que eu tive momentos que eu tinha dificuldade de me conectar com as pessoas, dificuldade de me conectar com as pessoas que eu já me conectava, com a minha família, uma sensação de que tudo tá diferente agora, mas para todo mundo tá igual, só mudou para mim. E aí nisso vinha muito uma solidão. Esse foi um primeiro momento de isolamento. Eu agora, nesse momento, eu tô passando por uma segunda onda do isolamento. Espero que seja a segunda e última. Mas é uma segunda onda de isolamento, uma segunda bolha, que eu só não estou na bolha agora porque eu tenho cartão de crédito para pagar. Porque se não fosse isso, com certeza eu estaria enfiada na minha cama, quietinha, isolada. Uma sensação é muito diferente da primeira vez. A primeira vez eu sentia que era uma coisa assim, uma desconexão minha com o universo. Agora eu sinto que não é só uma questão de desconexão de solidão, eu é que não quero conectar. Né? Eu tô com uma sensação de que quem tá precisando dessa desconexão sou eu. É uma sensação de que eu preciso do momento de isolamento, eu preciso do momento particular meu, sozinha, né? Sair hoje em dia de casa tá muito difícil, né? Ir numa festa, ir até para o trabalho, porque imagina, eu sou médico, eu trabalho com gente, cada meia hora, 20 minutos é um problema novo, é uma pessoa nova, é uma família nova, é uma emoção nova, e principalmente eu que sou muito empática, tenho muito essa questão da empatia, gosto muito dos meus pacientes, me preocupo muito com os meus pacientes, vivo muito intensamente as dores e as alegrias deles. Como eu tenho essa sensação um pouco de como se eu estivesse um pouco mais aberta a essa conexão com as outras pessoas, acaba ficando um pouquinho cansativo. E eu chego em casa com uma sensação de hiperestimulação, uma sensação de que eu preciso um cantinho, nem televisão às vezes eu não assisto, né? Esses dias eu tava falando pra Ju, cheguei em casa tão cansada, tão hiperestimulada que eu dormi em posição de acidente, com a perna pra cima e a cabeça pra baixo, que ninguém me acordava, Então,
eu tô passando por isso agora, esse é um dos motivos pelo qual a gente tá conversando aqui, eu e a Ju, e eu espero que tem algumas pessoas aí que consigam se identificar, e a gente tá nessa turminha aqui junto, ninguém larga a mão de ninguém, mas esse é o momento que eu tô passando nesse despertar, né? Não só o isolamento, por essa sensação de que eu sinto que eu não consigo me conectar, mas uma sensação de que eu nem quero me conectar, muito pelo contrário, de que eu tô muito conectada e que eu preciso me resguardar. É uma sensação quase de resguardo, não de solidão. Você escuta isso, Ju? Escuto e também já passei por isso. Na verdade, até o que a Lei explicou, que são as esponjas energéticas, né, os empatas. E quem passa por um despertar, geralmente tem uma alma mais aberta, mais sensível, tá prestando mais atenção nas energias, tá? Não que não aconteça com as outras pessoas, mas geralmente quem tá mais antenado nisso, presta mais atenção. E isso é uma coisa impressionante, porque, embora eu veja várias coisas na internet falando, tapa o umbigo, faz não sei o quê, e, sinceramente, vou ser bem sincera, eu acho praticamente impossível você sair de casa e não trocar energia com o seu ambiente, com as outras pessoas, porque todo mundo tem um campo eletromagnético, inclusive o planeta em si, o planeta Terra, tem um pulso eletromagnético chamado frequência Schumann, que afeta a maneira que a gente se sente, tem que ser copiado esse pulso até nas estações espaciais, para os astronautas, porque afeta a maneira que eles se sentem. Então, todos nós temos isso, até pelas próprias batidas cardíacas que a gente tem esse pulso magnético ao nosso redor, e a gente interfere, não tem como você caminhar na rua sem trocar energia com o ambiente, com as pessoas que você cruza caminho. E quando você está despertando, você está muito mais atento nisso. O que antes, talvez, uma pessoa que não é desperta, não acredita nessas coisas, talvez fala assim, tive um dia sobrecarregado no trabalho, muito pepino para resolver, ou tô cansado porque li muita coisa. Aí a pessoa que é mais desperta vai falar, eu vi muita gente hoje, as pessoas estavam carregadas, o ambiente estava carregado. Entende? Só muda o motivo ali, aparentemente, mas a gente troca energia assim. E conforme você vai ficando mais consciente disso, vai surgindo aquela necessidade, sabe? Deixa eu não me misturar, mas não é assim, não é eu sou melhor, sou pior que o outro, não é isso, é só uma questão de você querer ficar mais na sua bolha, querer ficar mais no seu centro, querer se entender melhor, porque também o despertar traz isso, você se voltar para dentro de si e buscar entender verdadeiramente quem você é, né? As grandes perguntas, quem eu sou, da onde eu vim, por que eu tô aqui, o que eu deveria estar fazendo, para onde eu vou depois que eu for aqui, quem é Deus? O despertar traz todas essas perguntas, que geralmente não são coisas que você vai encontrar resposta no mundo externo ao seu redor. Você precisa se voltar para dentro de si, estudar muito e chegar às suas conclusões. Então, essa necessidade de isolamento vem, essa questão de ficar drenado de energias vem, essa questão também de ficar cansado das interações terrenas, porque, venhamos e convenhamos, a maioria das interações humanas que a gente tem são extremamente superficiais. As pessoas jogam jogos e usam máscaras e acham que ninguém está vendo e prestando atenção. Só que daí, quando você desperta, as máscaras caem, você começa a ver as pessoas como elas são. Aí começa a ficar mais difícil, entendeu? Ficar jogando jogo, os interesses mudam. Às vezes, assim, até muitas das conversas que eu tenho com vocês, né? Reuniões que antes a gente costumava ter em família, reuniões com os amigos, que a gente gostava de fofocar, falar mal dos outros, a gente tinha esse tipo de conversa. Depois que você desperta, você já não tem mais. Aí participar dessas reuniões com pessoas que se comportam assim, ficam falando dos outros, fofocando e tal, fica aquela coisa que você não se conecta mais, embora um dia você esteve lá, né? Porque a gente foi programado, a gente tem comportamentos mecanizados. Então, tudo isso vai deixando mais difícil. E o momento também requer que você comece a se analisar e se descobrir mais. Mas é por isso que tem essa fase do isolamento. Agora, assim, é raro, eu acho que eu não conheci uma pessoa até hoje que passou pelo despertar e não passou por essa fase de bolha, mas é necessário, talvez, até para você se descobrir como pessoa, ou se redescobrir quem você é, quem você quer ser. E depois que essa fase passar e você meio que voltar para o equilíbrio, busque se reconectar com o mundo, porque isso é muito importante, tá? A nossa conexão com o mundo, a gente tá aqui para viver essa experiência humana e terrena. Se desconectar dela faz parte, sim. Lide com a melhor maneira possível, assim, que nem a Lê falou da medicina, na época eu trabalhava na aviação, e eu tinha, tipo, 300 passageiros, 400 passageiros, chegava em casa também nesse mesmo estado, sabe? De você capotar e deixar de existir, de estar drenada, morta, acabada.
assim, não querer mais ver gente, porque você trabalha com gente, você cansa de ver gente, então isso tudo faz meio que parte. Mas depois, conforme você vai progredindo, e eu tô falando de anos, gente, não tô falando de um dia, uma semana, não, tá? Busque talvez, assim, se você tá nessa bolha espiritual e se você tá com essa dificuldade, grupos na internet, vai lá no Telegram, vai no Facebook, coloca a palavra-chave espiritualidade, despertar espiritual, expansão da consciência. Você vai encontrar grupos com pessoas com as quais você pode pelo menos conversar sobre isso, porque o que fica muito difícil também no despertar é que a gente não fala mais a mesma língua das pessoas. Elas estão com outras preocupações que não são as nossas preocupações. E quem sabe nesses grupos você consegue encontrar pessoas legais que consigam trocar essas ideias com você e pelo menos você manter uma certa conexão com o mundo, para você não se desconectar demais, porque isso é perigoso. No caso da Lê, eu sei que ela não tá em grupos de internet, ela, né, mas ela tem eu aqui, ela tem o Anderson, que vocês já conheceram, tem as primas, como a tua prima irmã? Eu tenho anjos na minha vida. Eu vou falar pra vocês. Essa coisa da sincronicidade de despertar comigo, pra mim, foram pessoas chaves na minha vida que vieram na hora certa. Então, a gente já conversou aqui, eu e a Ju, sobre como a gente se conheceu, que foi realmente, foi muito, muito sincronicidades desse meio da espiritualidade. Eu tenho certeza que foi, né, foi um... Tava no meu caminho, né? Não foi uma coincidência eu conhecer a Ju. O Anderson foi outra pessoa que foi a mesma coisa, que é uma outra pessoa que me ajuda muito, né? Porque eu já conversei aqui, eu tô passando pro meu esse processo de despertar, sou uma pessoa que gosto de meditar. Quando eu medito, eu tenho uma conexão, eu consigo meditar, eu consigo conectar. E recentemente eu tive um episódio meio que como se fosse uma dissolução de ego, né? Eu passei por uma nova etapa no meu processo de despertar, né? E tive um momento ali em meditação que foi uma coisa meio diferente, e desde então parece que voltou um pouco algumas questões, é isso que a gente tá falando do desequilíbrio. E aí, nesse meio tempo, como é importante isso que a Ju tá falando, de você ter um pouco. Não vou nem dizer sua turma, mas é uma rede de suporte, seja quem for. E uma rede de suporte que está disposto ou apto a conversar sobre essas coisas. Porque, por exemplo, eu tenho a Ju, que é uma pessoa maravilhosa, que me ajuda. Vocês estão participando da minha terapia semanal com a Juliana. Vocês estão participando toda semana. Tenho o Anderson, tenho outras pessoas que eu converso, graças a Deus. Tenho canais no YouTube que eu checo, tenho livros que eu checo. Mas até com pessoas que não são, por exemplo, o meu esposo em casa, que é uma pessoa de cabeça aberta, mas não é uma pessoa espiritualizada, né? Ele tem a mente bem aberta. Mas só de ter alguém com que eu possa simplesmente, às vezes, desabafar. Nossa, você não vai acreditar o que aconteceu comigo em meditação. Onde é que eu fui parar essa semana? Né? Só esse momento de ter alguém com quem desabafar, pelo menos pra mim, eu não sei se muita gente que tá passando pelo despertar passa por essas questões. Mas para mim, me dá, além de uma validação, porque eu preciso muito. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso sempre de alguém me falando que eu não tô ficando louca nesse processo de despertar, né? Que tá tudo bem, que isso faz parte, que as outras pessoas passam por isso, né? Eu acho que toda vez que você tá passando por algum perrengue, que você encontra alguém que passou pelo perrengue e fala pra você, ai, passei por isso, foi assim pra mim, mas sobrevivi, vem aquela ufa, né? Então tá bom. Então, pra mim, pelo menos pra mim, esse contato, mesmo que seja de um desconhecido num podcast, mesmo que seja assistindo a gente aqui, mas ter um pouquinho esse momento de validação, poxa, parece que é uma coisa comum, né? Na minha cabeça é horrível, é péssimo, ou é ótimo, ou é uma loucura, ou eu tô ficando louca, né? Seja o que for, como é que você tá aceitando isso na tua vida? Pelo menos você saber que isso faz parte do processo normal, pelo menos você já dá uma relaxada. E para mim também é uma luz no fim do túnel, porque enquanto você está passando por esses momentos de despertar, nesses altos e baixos, no momento que eu tô nos baixos do despertar, que baixo parece que é uma coisa pejorativa, mas não é só difícil de lidar, eu acho que é um pouquinho mais complicado de lidar, né? Tem momentos da espiritualidade que você tá surfando a crista da onda, que você tá se achando a meninona, que por sinal depois não vou falar dos perrengues que eu passei, mas nesses momentos de baixo, nesses vales de um processo de despertar, você tem alguém para conversar, né? Você tem alguém ali, o teu amigo de trincheira, né? Aquela pessoa que tá passando por aquilo junto com você, ou aquela pessoa que já passou por aquilo, ou aquela pessoa que te ensina maneiras de lidar com aquilo. Na minha vida é crucial. Eu acho que eu não conseguiria ser um adulto funcional nesse momento e trabalhar e fazer as coisas que eu tô fazendo se não fosse pelo apoio de pessoas como a Juliana, como o Anderson e como podcasts, como esse podcast Next Level Soul, materiais do Bashar, da Jane Roberts, as coisas que eu acabo lendo, que eu acabo estudando, que me dá
um acalento no coração de que realmente eu não tô ficando louca. E a outra coisa que eu queria te falar, Ju, que eu passei esse perrengue, eu não sei se você passou, você deve ter passado, que eu adoro, que a Ju já passou por tudo que eu passei. Mas no começo do despertar, quando eu entrei nessa questão toda do despertar, principalmente no começo, que eu tinha mais downloads, agora não são tão comuns, né, mais raro, mas no começo eu tinha muito, uns downloads estranhos, né, umas mensagens, e eu entrei numa pilha que pra mim, eu entrei num desequilíbrio tão grande que pra mim tudo era espiritual, sabe, era, sabe assim, era o micro-ondas apitou, é um sinal dos meus guias que eu tenho que comprar, não sei o quê. Eu passei um bom tempo que na minha vida tudo era espiritualidade, sabe? Trupiquei, eu acho que não é pra esse lugar, não. Olha, o universo tá me falando de que hoje não é pra eu ir nesse lugar. Eu passei por um momento de meio que desse desequilíbrio da espiritualidade que a gente, eu não sei vocês, mas eu entrei numa pilha tão legal, assim, eu fiquei tão animada, eu fiquei tão emocionada, da emoção tão grande, estudei tanta coisa, que na minha vida parece que a gente só enxerga aquilo, você não enxerga mais nada, o desequilíbrio vem porque, na verdade, tudo vira uma coisa mágica, mística, você tá na caverna do dragão, né, Ju? Gente, acontece com a maioria das pessoas, eu passei por isso também. É muito difícil pessoas que não vão demais pro lado de lá, porque junto com o despertar espiritual, acontece da pessoa abrir a mediunidade, né? Ela prestar mais atenção nas coisas espirituais, começar, que nem a Ale falou, de receber downloads, ter visões, às vezes frases. Então você começa a entrar mais em contato com a tua essência espiritual, né? Que é quem você é, na verdade. Você tá tendo uma experiência física humana, mas você é um ser de energia. Então, com isso, com essa descoberta, e talvez eu imagino até que os chakras fiquem desequilibrados com isso, né? Porque abre demais aqui o terceiro olho, né, o coronário, o terceiro olho, que é o contato com o mundo espiritual, tudo vira motivo de espiritualidade. A luz tremeu, a primeira coisa, não, é meu guia querendo falar comigo, né? Não é porque teve uma oscilação energética, talvez, ali na rede, que fez a luz tremer. Então, isso já aconteceu comigo. A Lê também já passou. Eu tenho certeza que muitos de vocês também passam por isso, de qualquer coisa que acontece, que é uma pena. Ai, meu anjo da guarda, né? Não é porque tem uma pombinha, talvez, ali na frente da sua casa. Então, tudo vira espiritualidade, tudo vira um recado dos céus. E assim, sobre isso, o que eu posso te dizer? Quem te conhece que vai te amar de qualquer jeito, vai saber como que você é, mas quem não te conhece não vai entender bulhufas, vai achar que você tá com a cabeça mais pro lado de lá do que pro lado de cá, sabe? Mas assim, até hoje, eu acho que até essas questões é bom sempre abordar da mesma maneira que a gente aborda a internet. Depois que eu tive essa fase de abrir demais e ficar demais do lado de lá, eu comecei a aterrar mais pro lado de cá. Mesmo porque eu entendi que assim, se eu tenho um número infinito de probabilidades para estar explorando como espírito, alma, como observador da minha existência, eu estou explorando essa porque ela é importante. Então eu comecei a fazer pazes de estar aqui, né? E comecei a focar muito mais na experiência aqui, curtir ela, porque deve ser muito importante. Afinal de contas, eu poderia estar em qualquer outro lugar. E segundo, é bom aterrar os pés, da mesma maneira que hoje a gente tem na internet absurdos atrás de absurdos. Eu não sei vocês, mas quando vocês convivem com uma pessoa que não tem tanta malícia na internet, vê aquelas coisas falsas que ficam, olha aqui, um iceberg chegou ali sei lá, no Equador, sabe, é pura montagem, coisas assim. Então, o mesmo ceticismo que a gente tem com a internet, a gente tem que trazer também, eu acho que para nossa vida humana e espiritual ao mesmo tempo. Tipo, qual é a chance disso ser real? Qual é a chance disso ser espiritual? Existe alguma explicação lógica e plausível para isso? Se a luz oscilou, pode ser uma oscilação energética, talvez? Pode ser a lâmpada que está queimando, talvez, entendeu? Você pensar numa questão mais lógica antes de assumir que é realmente um símbolo ou alguma coisa para você. Então, é necessário, eu acho necessário encontrar esse equilíbrio, mesmo porque talvez você ficar demais com esses chakras aqui abertos, que são o coronário, o terceiro olho,
Não acho que ajuda, talvez até atrapalhe um pouco na jornada humana. A gente tem que focar na fisicalidade de certa forma. E a maneira que eu encontrei equilíbrio foi isso, assim, foi literalmente trazendo os mesmos filtros que eu tenho para a internet hoje, só que a internet veio depois, tá? Porque eu despertei antes da internet. Meu primeiro smartphone foi em 2015. E o meu despertar já estava no auge ali em 2010, 12. Então, mas foi trazer esse filtro mesmo, até onde eu estou inventando, até onde eu estou interpretando, até onde é. Então, assim, o que eu posso dizer hoje é aquela famosa coisa que a gente está sempre repetindo aqui: menos aqui e mais aqui. Se bate uma coisa que realmente parece um recado para você, por exemplo, hoje em dia, às vezes eu tenho insetos que nunca aparecem na minha casa, tipo um louva-a-Deus. Aí para mim bate. Ou uma libélula. Qual é a chance de uma libélula entrar no apartamento, entende? Tipo, aí aquilo bate, tipo, me chama a atenção, eu acho que é um recado espiritual. Mas tirando isso, eu procuro levar sempre mais no ceticismo mesmo, com os dois pezinhos no chão. Me ajuda bastante a manter centrado aqui, sabe? Mesmo porque eu sei que se o recado deles é importante, vai bater no coração. E uma outra coisa para considerar também nisso, que eu gostaria de dividir com vocês, é a questão do intérprete cerebral, que isso é até provado pela ciência. A gente tem uma vozinha aqui do lado esquerdo do cérebro que ele interpreta a realidade constantemente. É ele que inventa desculpas, inventa histórias, e ele inventa. Tá? Como que descobriram esse intérprete cerebral? Eles pegaram pessoas que tinham os dois hemisférios cerebrais separados, o direito e o esquerdo, ou seja, o direito e o esquerdo não se comunicavam. Então, o esquerdo é o que fala e o direito é o silencioso, certo? Aí tapava um olho ou o outro olho, punha uma imagem grande e várias imagens pequenas, então com o olho tapado. O olho direito, o hemisfério esquerdo raciocina. Então eu vejo a imagem grande, eu vejo as pequenas, eu sei por que eu estou escolhendo as imagens relacionadas. Só que quando trocava o lado, que é o hemisfério direito, que é silencioso, com o olho esquerdo, eu estou escolhendo a imagem menor relacionada à imagem maior, mas eu não tenho voz, porque é um hemisfério silencioso. Então quando eles abriam os olhos e falavam assim, aqui está a imagem A, a imagem B, por que você escolheu a imagem pequena em relação à grande? Quando era a feita com o olho direito e hemisfério esquerdo, ele sabia explicar exatamente por quê. Só que quando era o contrário, que era com o hemisfério silencioso, ele inventava história. Ele literalmente não sabia porque o hemisfério direito é silencioso, certo? Ele escolheu ali, sabe lá Deus por que lógica, mas aí o intérprete cerebral entrava com tudo e falava assim, eu escolhi isso por causa disso, daquilo, inventando, literalmente mentindo, inventando história. Então a gente tem esse personagem na nossa cabeça, que é chamado o intérprete cerebral, que é o papel dele interpretar a nossa realidade de acordo com as crenças que a gente tem, e nem sempre ele está falando a verdade, então é sempre bom ter isso em mente. Não, gente, esse meu intérprete cerebral tem uma imaginação que eu não vou nem eu não vou nem conversar aqui, porque as histórias que criam na minha cabeça, principalmente no começo que eu estava falando, né, que aconteceu algumas coisas, meu Deus do céu, será que é isso? Será que é aquilo? O bom é que eu tinha tanta vergonha no começo que eu não contava pra ninguém, eu guardava pra mim. Eu não vou falar pra ninguém, porque se começar a falar, eu vou ficar louca. E engraçado, Júlio, que você tá falando do intérprete cerebral, porque o contrário também é verdadeiro, né? A gente vê muita pessoa em desequilíbrio que é extremamente cético, cético demais, né? É a pessoa que também não consegue manter esse balanço, esse equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo real, ou, né, o mundo das ideias e o mundo concreto. É a pessoa que tudo é concreto para ela, né? Se não tá ali no arroz com feijão, no preto, no branco, no 1, no 2, 2 mais 2 é 4, se não é tudo aquilo ali concreto, aquele cérebro de exatas, aquele cérebro de exatas, fica difícil para essa pessoa sair um pouco. Então, é o tipo de pessoa que pode aparecer uma aparição na frente dele, que ele vai falar que é uma ilusão de ótica, que é alguma coisa, que é o sei lá o que é, né? Um truque da mente, ele não consegue entender, interpretar essas nuances, que eu acho que também é ruim, né? Eu sei que no momento que eu cheguei, que eu tava, que a Ju também já passou, que eu imagino que muita gente já passou, que você entra meio que numa pilha mental de que tudo que tá acontecendo na tua vida é um recado do espiritual, do outro lado. Nossa, eu tô conversando com o outro lado do véu o tempo inteiro. 24 horas por dia eles estão mandando mensagem para mim, toda vez que, né, toda vez que toca o telefone é uma mensagem, tudo é mensagem. Mas o outro lado também, eu vou ser sincera, se eu pudesse escolher um desequilíbrio para ter, se eu pudesse escolher um desequilíbrio para ter, para uma pessoa que já foi os dois, eu prefiro muito mais o equilíbrio espiritual.
o desequilíbrio espiritual. Eu prefiro muito mais pecar pelo excesso dentro da espiritualidade do que ser 100% cética. Primeiro porque a vida cética é uma vida muito chata, gente. Não tem sal. Cadê o sal e a pimenta da vida quando tudo que você vê é o que é? Né? Não tem imaginação, não tem história, não tem contexto, não tem o que é mais. E eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente falar que, né, os seres humanos, a gente sabe tudo, que a gente conhece tudo. Então, realmente, que tem alguma coisa aí que a gente não sabe, entre o céu e a terra, eu imagino que tenha. Então, 100% ignorar isso, eu acho, sei lá, na minha ideia, entre o que é menos saudável, qual é o pior desequilíbrio, na minha cabeça, é a pessoa que é muito cética, porque primeiro que é uma vida muito, muito, muito monótona na minha cabeça. Pelo menos era assim pra mim. Eu acho que a minha vida tem muito mais cor, muito mais emoção, muito mais sabor, é uma vida muito mais legal. Vamos dizer assim, né? Se fosse um filme da vida, as primeiras temporadas da minha vida eram muito chatinhas. Eu acho que essas últimas temporadas estão muito mais interessantes. Tem muito mais coisa louca acontecendo. E eu tenho. Cada capítulo é um flash. Então, se eu pudesse escolher o meu desequilíbrio, eu prefiro o desequilíbrio da espiritualidade. Mas eu vou ser bem sincera, nesse momento que eu estou agora, que eu estou super desequilibrada da espiritualidade, a gente também tem os nossos prós e os contras, né? E eu gosto muito do que a Ju falou, porque é o momento que eu tô buscando agora como é que a gente faz para voltar. Tá, a gente conversou do desequilíbrio, a gente conversou das causas, legal, maravilha. Lê, você me ajudou, já percebi que eu estou tão desequilibrada quanto você, o que é que eu faço agora? Que é o momento que eu tô, e é por isso que a gente tá nesse podcast, né? Eu escutei alguns conselhos, eu tenho certeza que a Ju tem bastante coisa, ela já falou bastante coisa aqui também. Esse conselho do contato com a natureza é uma coisa que eu tenho certeza que ajuda muito. Engraçado que eu nunca fui muito pessoa da natureza, né? Eu sempre fui muito a pessoa do hospital, da ciência, do laboratório, do livro, da biblioteca. Nunca fui a pessoa da natureza, nunca fui a pessoa do esporte, nunca fui a pessoa de querer sair de casa. Mas eu tenho sentido uma necessidade maior de buscar um contato, nem que seja com uma graminha. Então, aqui no meu condomínio, às vezes eu tiro o sapato, parece uma pessoa desequilibrada, que realmente tô. Mas às vezes eu tiro o sapato e esfrego o pé na grama. Vocês vão dar risada. Mas até abraçar a árvore já me falaram que ajuda. E eu tô atirando para qualquer lado. Abracei a árvore. Vocês vão dar risada. Que imagina essa pessoa abraçando a árvore. Fica até vermelha. Mas abracei a árvore. Já abracei a árvore. Mas ir para um parque, para algum lugar, nem que seja para você levar um livro, nem que seja para você ficar no fone de ouvido, mas é aquele contato com a terra, com Gaia, com a natureza. E uma outra dica que me deram é se você tem essa oportunidade, eu não sei o que você acha sobre isso, Ju, mas para as pessoas que têm oportunidade, me falaram muito sobre não só a natureza, mas o mar. Né? Esse contato com a Gaia, com a água salgada e a maneira com que a água salgada te ajuda um pouco a descarregar algumas energias, reequilibrar algumas coisas e não só a natureza, mas também a natureza relacionada com a água. Não sei se qualquer água serve, se a água doce também ajuda, imagino que sim, porque é tudo natureza, tudo tá valendo. Mas esse contato com a natureza é uma coisa que me ajudou. Meditação, obviamente, a gente sempre conversa aqui com meditação. E vou ser sincera, para mim o que mais tem me ajudado nesse momento é conversar, é falar, é buscar ajuda das pessoas que estão do meu lado, é buscar ajuda da minha rede de suporte, é buscar ajuda das pessoas que entendem, ou de materiais que falam sobre isso, escutar o que outras pessoas estão passando, escutar como as outras pessoas estão tentando voltar para o equilíbrio. Porque o que eu entendo tá, eu tô um pouquinho desequilibrada agora, eu vou trabalhar no meu equilíbrio, eu vou voltar para o meu equilíbrio, mas não acabou o trabalho, né? Estar em equilíbrio é um trabalho perpétuo, você está sempre trabalhando no teu equilíbrio, você está sempre trabalhando em alguma coisa que você pode voltar para a tua homeostase, para o teu ponto neutro, para o teu ponto de chave, né, para o teu ponto mais centrado. Então, eu entendo que vai ser um trabalho constante, um trabalho para a vida inteira, mas nesse momento o que eu estou precisando é simplesmente fazer esse trabalho que também eu não vou nem comentar que é mais difícil, que é mais difícil, né, Ju? A Lê tá certa, é constante, tá? Eu despertei em 2007, pra quem tá acompanhando o podcast, pra quem chegou agora, fica sabendo que foi desde 2007 que eu tô nessa jornada e até hoje é sempre alguma coisa que eu preciso trabalhar pra me trazer em equilíbrio, né? Teve épocas que foi uma ferida emocional, teve épocas que foram crenças limitantes, teve épocas que foi esse equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual.
Então, é um trabalho constante, mas eu posso dizer que assim, vai melhorando, vai ficando mais leve, você vai alinhando, vai ficando com uma vida melhor. Agora, o que acontece muito com o despertar, que vem, né, que nem a gente falou do isolamento, mas também vem essa apatia, essa desconexão com o mundo. Porque quando você começa a entender as energias, o mundo físico e a vida humana meio que perde sentido. Ainda mais assim, a maneira que a gente foi automatizado para viver roda de hamster perde mais o sentido ainda. Eu não sei vocês, mas para mim até antes de eu despertar já não fazia sentido. Falava, gente, a vida é só isso? Tipo, levantar, trabalhar, estudar, pagar conta? Não, tem que ter alguma coisa a mais pra vida, sabe? Porque se for só isso, sinceramente, não tô vendo, não fecha a conta. Tem que ter mais alguma coisa, né? Mas o despertar ele traz muito isso, você se desconectar do mundo, que nem eu coloquei antes, para você se voltar para dentro, você se reconectar com você. E depois que você passa por essa fase, que é importante você, o que a Ale falou, conversar com pessoas que falam a tua língua, conversar com pessoas que te entendam, nem que seja um profissional que você pague, mas que entenda o que é um despertar e possa te acompanhar nesse processo, grupos de internet, acompanhar podcast, tudo isso que a Ale já colocou aqui, que a gente tá dividindo opinião, dando dicas de como você pode, pelo menos, entrar em contato com pessoas que falam a língua que você está falando agora. Porque por um tempo você não vai falar mais a língua o carro do ano. Você tem que querer ser alguém na vida, você tem que se promover, você tem que ter ambição. Você não vai falar essa língua. Assim, por um tempinho, pelo menos. Mas eu acho que isso muitos de vocês me colocam essa questão de e agora, né? E agora? Eu não me conecto mais com o mundo. E, gente, precisa redescobrir a forma que te dá prazer de se reconectar com o mundo. Isso é muito importante. No fim do dia, você está aqui para ter uma experiência humana, você não está aqui para ter uma experiência espiritual. Se fosse para você estar aqui para ter uma experiência espiritual, você não estaria aqui. Você teria ficado lá na eternidade explorando a espiritualidade, você não estaria na fisicalidade. Se você está na fisicalidade, porque tem alguma coisa que essa fisicalidade tem para te oferecer. Talvez os valores que te foram passados não façam sentido para você, que nem para mim, eu vou promover, ganhar título, gestor, sei lá, CEO, para mim, esquece, né? Tanto que eu saí do mundo corporativo. Para algumas pessoas pode ser que faça sentido, talvez elas gostem dos títulos, do jogo, não tem problema. Provavelmente você foi para uma espiritualidade, você está tentando redefinir o que é uma vida satisfatória para você? O que é uma vida plena para você? Muito do despertar traz isso, porque a gente foi condicionado a pensar numa vida mecanizada ali, uma formulazinha para 8 bilhões de pessoas que não funciona, né? A gente consegue aquelas coisas. Eu já conheci muitas pessoas com 40 anos, cargos altíssimos, carreiras, né? Carreira boa, sólida, casado, com casa própria, com filho, com família, que não está feliz. Então, muito do despertar faz você questionar o que é uma vida boa, o que é uma vida plena. E tem que começar a investigar, assim, depois que você sair da sua bolha, porque esse momento bolha vai ser normal, tá? A única coisa que eu falo assim, não fica 100% na tua bolha, que vai ser mais difícil sair, é só isso. Então tenta podcast, tenta ali internet, grupos que nem a gente falou, mas não se desconecte 100%, que vai ficar mais difícil para você voltar. Agora, assim que você trabalhar essas questões interiores e for se reencontrando, comece a se questionar o que é uma vida feliz para você, o que faz a vida valer a pena. Porque você ainda está aqui, você vai ter algumas décadas aqui. Então, chega um momento que você tem que começar a se questionar como que você quer viver, como que você quer se conectar com esse mundo, porque o que faz valer, eu já falei aqui várias vezes, o que faz valer a pena estar aqui é a conexão que a gente tem com as pessoas que a gente ama e com o mundo ao nosso redor, de uma forma que a gente goste e sinta prazer de se conectar daquela maneira. Então, isso se dá através das suas amizades, das famílias, né, dos romances que você tem na sua vida, dos grupos, das causas sociais que você defende, dos grupos na sua cidade que você participa, das aulas que você participa, palestras, seja de qualquer maneira, do seu trabalho, toda e qualquer conexão com o mundo. Aquilo tem que ser prazeroso para você, não pode ser na base da obrigação, tem que ser na base do amor. E realmente buscar o que faz a vida valer a pena. Para mim, depois do despertar, depois do sair do mecanizado, eu me encontrei muito em atividades físicas, em tentar uma aula de dança, em fazer yoga, em fazer natação. Eu me encontro na natureza. Eu saí da aviação há 4 anos, tem voo que eu fiz há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que eu lembro do pôr do sol.
Eu lembro do lugar, eu lembro um dos primeiros voos que eu tive na Emirates em 2007 foi para Nova Zelândia, e eu fui para um lugar que era tipo um vulcão com um lago, acho que era chamado Gôndola, tinha que subir foi um lugar que foi destruído com um terremoto anos depois, mas eu lembro daquele layover até hoje. Eu lembro daquela experiência até hoje. Eu lembro de um pôr do sol que eu assisti em Malta e depois caminhei 30 quilômetros pro hotel, dando risada com meu colega, sabe? Tipo, conversando, dando risada e caminhando por 6 horas, porque 30 quilômetros não é. Lembro até hoje, isso foi 8 anos atrás. Então, a minha conclusão foi memórias e momentos especiais. É isso que a gente leva, o momento que a gente divide com as pessoas, as coisas que marcam pra gente, sabe? Que são vividos com a alma mesmo. Então é isso. Eu daria essa dica para ler para vocês, de buscar esses prazeres na vida física. Onde está o seu prazer na vida física? Pode não ser o carro de marca, pode não ser a roupa de marca, mas alguma coisa tem que ter. Você tá aqui pela vida física, sabe? Nem que seja o pôr do sol. Essa questão da roupa de marca, do carro de marca, era uma coisa que eu já ia falar, porque é um conselho ótimo, Ju. Eu amo esse conselho. É um conselho maravilhoso, mas é mais complicado do que parece, né? Nem todo mundo sabe de bate-pronto o que é que te dá prazer. Nem todo mundo está preparado para responder essa pergunta assim, ó. Né? Eu me lembro que quando a gente começou a conversar, a Ju fez algumas perguntas e me fez eu me perguntei muito isso, né? Porque eu estava muito numa busca de conhecimento, de descobrimento do quem eu sou, e todas aquelas perguntas que a Ju fez no começo, eu fiz todas para ela no começo. Quem eu sou? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é a minha missão? Quem é Deus? O que tá acontecendo? O que é o universo? Eu tava com todas essas perguntas. E eu achei engraçado porque eu sabia que eu queria descobrir todas essas questões, mas eu tinha muita essa ilusão de que as respostas iam vir de fora, né? E foi muito difícil eu entender que a responsabilidade de descobrir a resposta dessas perguntas estava comigo, né? Esse momento de desequilíbrio, eu acho que para mim também tem um pouco a ver com a falta de resposta dessas perguntas, né? Quando a gente está um pouco mais centrado no quem a gente é, o que a gente quer, o que te faz bem, o que te faz mal, é um pouco mais difícil você entrar no momento de desequilíbrio. Como eu ainda estou me descobrindo, eu ainda não tenho 100% de certeza das respostas do que a Ju está falando. Eu ainda não 100% tenho 100% de certeza das coisas que me dão prazer. Por exemplo, eu sei que é muito bom pra mim, é uma coisa muito boa quando eu tô com a minha família, quando eu tô com as minhas sobrinhas, com meu sobrinho, quando eu tô com meu marido. Mas é mesmo isso, eu ainda tenho um pouquinho dessa demanda, dessa sobrecarga emocional, dessa sobrecarga energética. Eu não consegui achar ainda na minha vida a coisa, né? Aquilo que eu sinto aquele prazer. Eu tenho as minhas suspeitas, eu tenho as minhas desconfianças, eu ainda tô no caminho. Ainda tô batalhando para chegar lá. Mas eu ainda não tô 100% lá. Então, é aquilo que a gente fala, fake it until you make it, né? Aquele ditado americano. Como eu ainda não tenho certeza, eu vou nas coisas que eu tenho certeza que faz bem para todo mundo, né? Comer bem, dormir bem, que eu sei que é uma coisa que sempre vai me ajudar a voltar para o meu momento de equilíbrio. Praticar atividade física, que a Ju falou, que ela pratica yoga, eu faço tai chi. Então, alguma atividade física, natação, algum esporte, alguma coisa para mexer o corpo, para tirar um pouco dessa energia do corpo. Esse contato com a natureza, contato com as pessoas de quem eu gosto, contato com as coisas que eu gosto de fazer, até eu descobrir o que é realmente, que é a coisa que bate comigo, que me dá muito prazer. E no final da questão, eu acho que eu já fui. A Ju vai rir porque ela sabe. Eu já fui avisada muitas vezes que eu não tenho paciência. Que eu não tenho nenhuma paciência. E essa eu acho que é uma das outras lições que eu tenho que aprender agora nessa minha. No finalzinho não, né? Nessa parte do meu processo de despertar. Também eu tenho um pouco de paciência para entender que eu quero muitas respostas. Eu quero todas as respostas, né? Eu tenho muita curiosidade, eu quero resposta. Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber quem eu sou, o que é para eu fazer. E a Ju me fala muito isso, os meus guias me falam muito isso, o Anderson me fala muito isso, todo mundo fica falando na minha cabeça que, Alessandra, calma, né? A hora que você chegar na resposta, que chatice, acabou a jornada. Você chegou lá, que graça que tem. Cadê a parte de curtir a jornada? Cadê a parte de curtir as experiências? Cadê a parte de curtir os perrengues? De curtir até esse momento bolha, esse momento de desequilíbrio, até o momento de desequilíbrio.
eu sei que vai chegar um dia que eu vou estar igual a Ju e eu vou olhar pra trás, eu passei por isso. É quase com um momento saudosista, né? Quase com saudade daquele perrengue espiritual que você passou. Lê, lá atrás eu passei por isso, foi assim, assim, assim pra mim. Então, eu tento o máximo possível. É difícil, mas eu tento o máximo possível também me lembrar, me forçar a lembrar de que, por mais que seja desconfortável, eu acho que essa é a palavra, né? O desequilíbrio é um desconforto, né? Quem tá em equilíbrio tá confortável. Toda vez que você tá em desequilíbrio, você tá desconfortável. O teu corpo, a tua energia, a tua alma, tá todo mundo te falando que tem alguma coisa que você precisa trabalhar, alguma coisa que você precisa fazer, né? É um sinalzinho ali de que tem alguma coisa que você tem que fazer. Então, existe um desconforto dentro do desequilíbrio. Mas eu acho que o pior seria se eu simplesmente enfiasse a minha cabeça na areia e simplesmente deixasse esse desequilíbrio, ignorasse esse desequilíbrio, não desse atenção, não olhar para esse desequilíbrio, entender o que está acontecendo, lidar com esse desequilíbrio e resolver, voltar para o equilíbrio. Porque eu acho que muito do que a gente faz, Ju, e que você falou dessa questão dessa roda do hamster, que a gente só está empurrando a vida com a barriga, é a gente tá em desequilíbrio, mas a gente mente pra gente mesmo que a gente não tá. Não tá tudo bem, um dia depois do outro, acorda, trabalha, escova o dente, vai pro trabalho, vai pra não sei o quê, vai pra escola, faculdade, cuida do filho, leva o filho pra casa, dorme, começa de novo, e você tá 100% desequilibrada, mas você não tá dando atenção para aquele desequilíbrio. Então, pra mim, para mim é um pouco dessa questão, porque eu preciso mesmo lidar um pouco melhor com com essa escala, né? Com essa gangorra. De um lado, a nossa vida espiritual, de um outro lado, essa vida terrena, essa vida 3D, de acordar, de escovar o dente, de trabalhar, e do outro lado, meu Deus, Deus é tudo é Deus, eu sou tudo. Como é que você lida com os dois ao mesmo tempo? No dia a dia, você vai do céu ao inferno. Então, eu acho que se eu puder, pelo menos um recadinho aqui no final, que eu acho que é uma coisa que a Ju me falou, que o Anderson me falou, que todo mundo me fala, que eu tô tentando martelar na minha cabeça, tentar pelo menos entender nesse desconforto que faz parte da jornada, que um dia eu vou olhar para trás, né, de uma maneira muito saudosista e que faz parte, é um aprendizado, eu tô aprendendo alguma coisa com isso. Tá me causando desconforto? Tá. Mas é uma lição que eu tô aprendendo e eu vou sair disso um pouco melhor. Espero eu, um pouco melhor do que eu tô agora. Gente, eu não acho que esse tipo de jornada um dia acabe na vida, aliás, na existência. Eu já falei isso aqui antes, volto a repetir. A jornada de estar eternamente se tornando quem a gente quer ser a cada momento, isso pode mudar. Talvez numa década de vida você estava ali no estou sendo cientista e na próxima estou sendo espiritualista e tá tudo certo. E quem sabe na próxima sabe lá Deus o que você vai querer ser. Então não acaba. Isso é eterno e nem a morte vai tirar isso de você. Aliás, se você for estudar as bases espirituais, né? Você pega um livro ali, por exemplo, Conversando com Deus, explica isso, que Deus era a consciência do eu sou. E a partir do momento que ele eu sou, ok, eu sou, mas quem eu posso ser, a partir do momento que ele começa a se questionar que ele pode ser, é quando ele começa a se fractalizar. Então, o propósito de todos nós, como consciência divina, é experienciar quem a gente pode ser. E a gente vai fazer isso eternamente. Então, assim, despertar aqui, literalmente é só sair do piloto automático, de quando você está no sistema ali, naquela coisa automatizada, alguém tem o controle sobre você. Então, é você começar a ficar mais consciente e ganhar as rédeas da tua vida. Ganhar o controle da tua vida. Não o controle ego, não é isso. Que isso daí também é uma ilusão. A mente consciente não controla muita coisa. Já expliquei isso em outros episódios. A mente consciente é muito pequenininha. Mas você, pelo menos, entender a soberania da tua alma, da tua consciência, das experiências que ela quer ter. O despertar tem muito a ver com isso. Então você começa a observar mais, entrar nos eixos, né? Para que você possa ter experiências mais condizentes realmente com o que você gostaria de explorar aqui no mundo físico. E leva tempo para descobrir essas coisas, tá? Até hoje eu ainda estou me descobrindo. Eu comecei em 2007, a gente está em 2024. Tipo, são décadas aí, mais de uma década, né? E eu não acho que isso vai parar. No momento, tá, estou terapeuta, estou ensinando em podcast e tal, daqui a pouco vou estar dando curso, daí depois sei lá que momento que vai ser, não sei, entendeu? Não tenho previsão, mas eu acho interessante isso, explorando e ficar aberto às possibilidades de se encontrar mesmo. É difícil responder essas perguntas que a gente falou, né? O que te dá prazer na vida? Que se você me fizesse essa pergunta 5 anos atrás, eu não fazia ideia. Ou até mesmo quando eu dei o meu salto de fé, que eu larguei o meu emprego em Dubai, voltei pro Brasil, sabe? Com a instrução de espiritualidade, vai fazer vídeo de mídia social. Se você me falasse assim, o que é uma vida ideal?
eu tinha uma ideia, mais ou menos, por inspiração, tipo Eckhart Tolle, Dolores Cannon, Bashar, né, canalizado por Darryl Lanka, Esther Hicks, eu tenho uma ideia, assim, dessas pessoas que eu vejo trabalhando com isso, onde eu quero chegar, mas eu não me imaginava na prática como que seria ter uma vida assim. E agora, 4 anos no caminho, e olha que eu tô tendo só no digital, conversando com vocês, fazendo sessão com vocês, trocando comentários na internet, perguntas, orientando, amizades que surgem, eu já tô conseguindo, esse é o prazer, que legal, imagina quando isso for ao vivo e a cores, num workshop, ou que máximo que deve ser, né, você conseguir encontrar ali, sei lá, com quantas pessoas, centenas de pessoas que têm o mesmo interesse para você conversar, trocar ideia, interagir, engajar, que maravilha! Tô começando a pegar o gosto agora, 4 anos depois. Então, assim, e quando eu chegar nisso, talvez vai ter mais alguma coisa, não sei, entende? Por isso que eu falo, o processo é eterno. Mas o que eu posso dizer para você, assim, independente da altura que você tá no processo, busque a sua âncora com o planeta Terra. O planeta Terra é maravilhoso, Gaia é linda, sabe? Viajar, natureza. Se você pensar assim, até o clima, eu sei que a gente sofre muito com desastres climáticos e tal, mas existe beleza na natureza, existe beleza numa tempestade, nos raios, sabe? Nos cenários diferentes. Então, busque o seu prazer, comece com a conexão com Gaia. Você precisa equilibrar ali os seus chakras. Às vezes, quando você passa por um despertar espiritual, esses 3 aqui de cima, né, que é a conexão com o mundo, o terceiro olho e a fala, eles abrem demais. E os de baixo, que seria sobrevivência, criatividade e ego, eles fecham demais. E essa falta de equilíbrio não ajuda. Então você precisa achar essa conexão de novo comigo, com o mundo, para você começar a equilibrar, porque as duas partes são importantes. A parte terrena, aqui os 3 chakras de baixo, e a parte espiritual são importantes, elas caminham junto, tá? São complementares, não são separadas. Incrível, Ju. A gente tá chegando no finalzinho do episódio. A gente até tinha comentado de talvez conversar um pouquinho sobre os chakras, mas eu acho que não vai dar tempo. O que você acha de a gente fazer um episódio só sobre chakras? A gente pode pensar sobre isso. Não que eu sou a mega sabedora de chakras para dizer que eu posso falar 1 hora sobre chakras, mas assim, a gente pode complementar com alguma outra coisa. Então, perfeito, gente. A gente conversa um pouquinho sobre chakras em algum outro episódio, que a gente tá chegando no final. Mas eu entendo muito o que a Ju tá falando, porque eu tô passando um pouco por isso, né? Até fiz uma leitura de pêndulo para dar uma olhadinha como estão os meus, e eu sei que realmente nesse momento que eu estou de desequilíbrio, eu de fato estou desequilibrada, e exatamente como a Ju tá falando. Eu tô com os meus chakras de cima um pouco mais abertos e os meus chakras basais um pouco mais fechados agora. Mas, gente, a gente trabalha, a gente fecha, a gente resolve, a gente equilibra. O importante é não deixar a peteca cair e não desistir. Eu agradeço muito a Ju. Ju, você tem mais alguma coisa para falar? Desculpa. Não, imagino que foi bem, bem completo. É aquela coisa assim, gente. Aproveita a jornada, bem o que a Lê falou antes, né? Aproveita a jornada, não é onde vai chegar. Muito raramente você vai ter a vida equilibrada em todos os sentidos em algum momento. Se tiver, pode esperar que logo saia de equilíbrio de novo, porque a gente tá aqui para isso, para ir resolvendo essas questões que vão surgindo ou se encontrando através desses contrastes da vida. A nossa experiência aqui se dá muito por contraste. O tal do quem eu quero ser e quem eu não sou, né? Então, aproveita. Sei lá, acho que quando aparece coisa que incomoda, usa aquilo para se conhecer melhor, se voltar para dentro de si. Com essa mensagem maravilhosa, maravilhosa, e esse episódio sobre equilíbrio e desequilíbrio, eu vou me despedir de vocês. Agradeço muito quem ficou até o final. Muito obrigada, Ju, por ter co-criado esse episódio. A gente sempre fala isso, mas todo mundo que tá aí, eu tenho certeza que não é só um esforço meu e da Ju, é um esforço coletivo. Tenho certeza que a gente recebe as energias de vocês e vai influenciando no que a gente vai conversando. Muito obrigada a todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado esse episódio e até semana que vem. Eu que agradeço todo mundo que assistiu até agora. Agradeço a Lê por estar aqui fazendo esses episódios maravilhosos comigo. Beijo, beijo e até semana que vem.